Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós continuaremos a falar de logaritmos, mas agora falando sobre a função logarítmica. Então, vamos entender. O que vem a ser uma função logarítmica? É uma função cuja variável está em um logaritmo. Então, uma função logarítmica ela vai ser uma função f. Daqui a pouquinho a gente define quem é que vai ser o domínio, quem é que vai ser o contradomínio dessa nossa função f, de forma que a minha função do x, ele será o logaritmo dessa nossa variável x numa base a. E aí, como nós já sabemos, esse logaritmo ele só vai estar definido quando a nossa base a ela for um número positivo e for um número diferente de 1. Além disso, uma segunda condição para que o nosso logaritmo esteja definido é que o meu logaritmando, nesse caso o meu x, ele seja um número positivo. Ou seja, o domínio da nossa função logaritmo, ou seja, o domínio dessa nossa função f vai ser formado por todos os números reais positivos, tirando o zero, né? Todos os números reais estritamente positivos. E daqui a pouquinho a gente escreve quem é que vai ser o contradomínio dessa nossa função logaritmo. Bom, para que nós possamos melhor estudar essa função logaritmo, eu quero trabalhar com dois exemplos. E aí, olhando para esses exemplos, eu quero construir o gráfico dessas funções. E olhando esses gráficos, eu quero tirar algumas conclusões. Entre elas, quem é que vai ser a imagem aqui da minha função logaritmo. Vamos lá? O primeiro exemplo que eu quero fazer com você é o gráfico da função logaritmo de x na base 2. Para que nós possamos enxergar o gráfico, assim como nós já fizemos várias vezes em aulas anteriores, eu vou simplesmente construir uma tabelinha de ponto. Nessa tabela eu vou chutar valores para o x e calcular quem que vai ser o y correspondente de cada um deles. Então, olha só. Eu escolhi alguns valores para o x. Eu poderia escolher outros, ou até mais do que esses 4 valores. Escolhi alguns números que nós conseguiríamos fazer o logaritmo de cabeça. Caso você chutasse um número que não desse para fazer de cabeça, você poderia pegar uma calculadora para calcular esses logaritmos. Então, olha só. Quando x igual a 1, nós vamos ter o logaritmo de 1 na base 2. Ou seja, 2 elevado a que número vai ser igual a 1? Isso aí, 2 elevado a 0. Então, quando x vale 1, o y vale 0. Quando x vale 2, é o logaritmo de 2 na base 2. 2 elevado a que número vale 2? Isso aí, 2 elevado à primeira potência. Quando x vale 4, logaritmo de 4 na base 2. 2 elevado a que número vale 4? Isso, 2 elevado ao quadrado. Quando x vale meio, logaritmo de meio na base 2, 2 elevado a que número vale meio? Isso, 2 elevado a menos 1, porque o expoente negativo ele vai inverter. E aí, para a gente conseguir enxergar bem esse gráfico, eu vou simplesmente pegar esses nossos 4 pontinhos e jogar no plano cartesiano. Olha só o que nós vamos encontrar. O primeiro ponto que nós calculamos é aquele onde o x era igual a 1 e o y igual a 0, que é esse pontinho A que nós conseguimos observar nesse nosso plano cartesiano. O segundo ponto que nós calculamos, o x valia 2 e o y valia 1. Então, ponto B, colocado também no meu plano cartesiano. O terceiro ponto que nós calculamos era aquele onde o x valia 4 e o y valia 2. Ponto C, no mesmo plano cartesiano. E o quarto e último ponto que nós calculamos é aquele que o x valia meio e o y era igual a menos 1. Então, esse ponto D do meu plano cartesiano. Agora, observando esses pontos, eu te pergunto, como é que você imagina que eu consigo ligar todos esses pontos para formar um gráfico? Muito bem, eu tenho certeza que você consegue imaginar essa curva. Então, esse é o gráfico da função logaritmo de x na base 2. Um gráfico bastante importante que vamos jogar lá no nosso caderninho. Observe nesse gráfico algumas informações importantes que eu vou retomar daqui a pouquinho. A primeira informação importante é que esse gráfico ela está cruzando o eixo x exatamente no x igual a 1. Isso porque, quando x é igual a 1,
o y igual a zero, como nós vimos na nossa tabelinha de pontos. A segunda coisa importante é que essa nossa função, ó, ela fica cada vez mais perto do eixo y, só que nunca vai chegar a encostar no eixo y. Ou seja, o eixo y é chamado de assíntota do gráfico da nossa função. Lembra essa palavrinha? Nós falamos um pouco sobre ela nas aulas sobre gráficos das funções exponenciais. Ela também aparece aqui na função logaritmo. Agora, além desse meu exemplo, para que nós possamos realmente fazer uma comparação e não ficar meio que viesados, ficar tendenciosos a simplesmente olhar um gráfico só e tirar conclusões, eu quero fazer um segundo exemplo com você. É o gráfico dessa função. A função logaritmo de x na base meio. Reparou que eu só mudei o meio, né? Só mudei minha base, antes era 2, agora é meio. Então vamos fazer os mesmos passos. Meu primeiro passo vai ser escolher alguns valores de x, chutar, né, substituir nessa minha função e calcular quem é que vai ser o y correspondente de cada um deles. Para isso, vamos fazer uma tabelinha. E nessa tabela, mais uma vez, eu estou escolhendo, estou atribuindo 4 valores para o meu x. Escolhi 4 valores que seriam fáceis de calcular de cabeça. O primeiro deles, se o x vale 1, nós vamos ter log de 1 na base meio. E aquela velha perguntinha, meio elevado a que número é igual a 1? Isso aí, meio elevado a 0. Segundo, quando x vale 2, meio elevado a que número vale 2? Isso aí, eu tenho que elevar a menos 1, porque o expoente negativo vai inverter. Né? Meio a menos 1 inverte e vai dar 2. O próximo valor de x, ó, x igual a meio. Meio elevado a que número vai dar meio? Isso, o 1. E para terminar, quando x vale 1/4, meio elevado a que número vai dar 1/4? Muito bem, meio elevado ao quadrado. E, observando esses valores, vamos mais uma vez colocar num plano cartesiano para obter o meu gráfico. Nós temos, então, mais uma vez meu plano cartesiano. O primeiro valor que nós encontramos é quando x vale a 1, o y vale a 0, que é, mais uma vez, esse ponto A que nós podemos observar no plano. O segundo valor que nós calculamos, quando x era igual a 2, o meu y, o valor da minha função, era menos 1. Então, eu tenho aqui ó, o nosso ponto B. O terceiro valor que nós encontramos é quando x era meio. Então, nós vimos que quando x valia meio, o y era igual a 1. Esse ponto C que você consegue observar no nosso plano cartesiano. E o nosso quarto e último ponto era quando x valia 1/4, ou seja, quando x era 0,25. O valor de y foi igual a 2, obtendo esse nosso ponto D. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, se você observar esses nossos 4 pontinhos, como é que você consegue imaginar eu ligando esses pontos para formar o gráfico da minha função? Isso, é exatamente essa curva. O gráfico da função logaritmo de x na base 0,5. Outro gráfico extremamente importante que eu vou jogar lá no nosso caderninho. Observe mais uma vez aquelas 2 características importantes que eu citei no gráfico anterior. A minha função ela está cruzando o eixo x exatamente no x igual a 1. Isso porque quando x vale 1, o valor da minha função vale 0. E a minha função ela fica cada vez mais perto do eixo y, sem nunca chegar a encostar nesse eixo. Ou seja, a minha função logaritmo ela tem como assíntota o eixo y. Desse modo, vamos terminar essa nossa aula fazendo uma comparação entre esses 2 gráficos e chegando a 5 conclusões extremamente importantes. Então, vamos lá. Como vimos, a nossa função logarítmica ela vai ser uma função f, cujo domínio são os números reais estritamente positivos, dada pela lei f de x igual ao logaritmo de x na base a, onde essa minha base a é um número maior do que 0 e sempre diferente de 1. Nós vimos que quando a base da minha função logaritmo é 2, o gráfico é esse que você está vendo aqui na minha tela. O que vai acontecer é que se você colocar outra base maior do que 1, você vai ter um gráfico num formato bastante parecido. Ou seja, toda vez que a minha base for maior do que 1, nós vamos ter um gráfico exatamente nesse estilinho aqui que você está enxergando logo acima. Então, a nossa base A é um número maior do que 1. E, além disso, na nossa aula, nós vimos que quando eu coloco a base igual a meio, o gráfico vai ficar exatamente nesse formato.
o que vai acabar acontecendo é que sempre que você escolher uma base menor do que 1, o gráfico acaba ficando nesse formato. Ou seja, esse nosso segundo formato, a minha base ela era maior do que 0, como nós já sabíamos para que o logaritmo esteja definido, e além disso ele é menor do que 1. E aí, comparando esses nossos dois gráficos, eu vou conseguir conversar sobre as nossas conclusões importantes. A primeira conclusão importante é você observar que, nesse primeiro gráfico, a minha função, quanto maior o valor de x, mais alta vai estar no meu gráfico. Significa dizer que a minha função ela é crescente. Conforme o x aumenta, o y também vai aumentando. Então, nossa primeira conclusão aqui, ela vai dizer que se a nossa base ela é maior do que 1, eu sei que a minha função ela é crescente. Quanto mais aumenta o x, mais aumenta o y também. Agora, quando a minha base está entre 0 e 1, conforme o x está aumentando, o valor da minha função está diminuindo. O gráfico está cada vez mais baixo. E isso indica que a função vai ser decrescente. Então, continuando esse nosso primeiro tópico de conclusão, quando a minha base estiver entre 0 e 1, a nossa função f ela vai ser decrescente. Correto? A nossa segunda conclusão importante, que eu cheguei a citar a vocês na nossa explicação teórica, é onde a função corta o eixo x. Então, observe que a minha função crescente corta o eixo x exatamente onde o x é igual a 1, e a minha função decrescente ela também corta o eixo x exatamente onde o x é igual a 1. Então, a intersecção da função logaritmo com o meu eixo x sempre vai ser o x igual a 1. Escrevendo isso numa linguagem matemática um pouquinho mais curto do que essa forma em português, eu posso falar que a minha função do 1 é igual a 0. Ou seja, quando x vale 1, a função logaritmo vai dar 0. Tudo bem? A minha terceira conclusão importante, ela tem a ver com o eixo y. Então, nós vimos que tanto na função crescente quanto na função decrescente, o gráfico dela fica cada vez mais perto do nosso eixo y, sem nunca chegar a encostar. Ou seja, o eixo y vai ser a assíntota desse nosso gráfico. Vamos escrever? Correto? E aí, nós temos outras características importantes que o próprio gráfico está me mostrando. Observe, tanto na função crescente quanto na decrescente, sempre que você escolher um valor de x distinto, você vai obter uma imagem, uma resposta diferente. Ou seja, valores distintos do domínio sempre possuem uma imagem diferente. Significa dizer que a nossa função será? Muito bem, ela será uma função injetora. Além disso, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando você olha o gráfico da nossa função, ele começa lá embaixo, lá no menos infinito. E ele vai subindo até lá em cima, ou seja, ele vai até o mais infinito. Então, nós vamos definir o contradomínio da nossa função como o conjunto dos reais. E aí você pode observar que a imagem da minha função, ou seja, as respostas que vão do menos infinito até o mais infinito, é exatamente igual ao contradomínio. Como é que chama uma função que satisfaz essa condição? Muito bem, é uma função sobrejetora. Então, nós temos aí as nossas 5 conclusões importantes. Porém, essas nossas duas, elas podem ser reescritas como uma sexta conclusão. Se eu tenho uma função que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, nós vamos dizer que a minha função é isso aí. A minha função é uma função bijetora. E é isso o que você precisa saber sobre a função exponencial. Então, nós temos que saber quando que ela é crescente e quando que ela é decrescente, sabendo o formato dos seus gráficos, que ela cruza o eixo x no x igual a 1, que ela cruza o eixo y nunca, né? Na verdade, o eixo y é a assíntota do nosso gráfico e a nossa função sempre será uma função bijetora. Tudo bem? Eu espero que cada um desses conceitos tenha ficado bem claro a cada um de vocês. Nós vamos nos ver agora na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau!